Nesse vídeo, nós vamos estudar alguns comentários iniciais referente ao coeficiente convectivo de transferência de massa. Assim como nós já estudamos o coeficiente difusivo de transferência de massa, que é o nosso DAB, a difusividade mássica, nós vamos fazer alguns comentários iniciais sobre o coeficiente convectivo, só para a gente poder relacionar os dois. Tá? E ainda nós não vamos falar de convecção. Convecção é um item mais para frente. Mas nós queremos, o objetivo dessa aula, o que nós queremos saber é o significado físico do coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, nomenclatura, nós vamos usar o HM para coeficiente convectivo de transferência de massa. Atenção, na nossa referência base, eles utilizam, o cremasco ele utiliza o Km como coeficiente convectivo de transferência de massa. Por que nós vamos usar o Hm? Para a gente sempre relacionar com o coeficiente convectivo de transferência de calor, que é o H. Vocês já estão habituados a utilizar como coeficiente convectivo para o calor o H. Então, nós vamos manter o H para a gente fazer sempre essa correlação e vamos colocar o subíndice M para indicar que é o coeficiente convectivo de transferência de massa, certo? Mas se você for olhar no cremasco, ele utiliza o Km como coeficiente convectivo de transferência de massa. Bom, pessoal, para a gente começar a falar sobre o coeficiente convectivo, então, nessa figura que vocês estão vendo, nós temos uma placa parada e sobre essa placa está escoando um fluido com velocidade U infinito e numa concentração ρA infinito. Se a gente olhar esse perfil que eu estou mostrando aqui para vocês, e esse outro perfil, então nós temos dois perfis desenvolvidos ali. Esse aqui é o perfil de velocidade e esse aqui é o perfil de concentração. Nós ainda não vamos falar sobre o desenvolvimento dos perfis de velocidade e de concentração. O que a gente quer observar com esse desenho é apenas como se dá a convecção, para que a gente possa então definir uma equação que governa o mecanismo de transferência de massa convectivo, que é muito similar à equação que vocês utilizaram para o cálculo do fluxo convectivo de calor, que é a lei de resfriamento de Newton. Então, se a gente olhar essa nossa equaçãozinha aqui, fluxo molar da espécie química A nesta superfície, então em Y igual a 0, fluxo convectivo nessa superfície vai ser o coeficiente convectivo de transferência de massa vezes uma diferença de concentração mássica, ρA na parede ou na superfície, menos ρA infinito, que é a concentração mássica no fluido. E aqui, essa é a concentração mássica na superfície da placa. Então, é uma equação que se origina lá a partir da lei de resfriamento de Newton, certo? Ainda sem entrar em detalhes na convecção, o que é importante da gente relembrar? Tá? Para a gente entender, então, nós queremos entender qual é o significado físico desse carinha aqui, que é o coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, relembrando que o fenômeno de transporte, ele é uma relação de causa e efeito, certo? Então, temos para cada efeito, nós temos uma causa. Então, o efeito vai ser igual a causa dividido pela sua resistência. Então, se o efeito é a transferência de massa,
ou seja, o fluxo de transferência de massa, então a transferência de uma determinada espécie química de um ponto para o outro, gerando o fluxo, ele vai ser igual a uma causa. Então, o que provoca a transferência de massa? A diferença de concentração, certo? Que é que nós estamos trabalhando com concentração mássica. Então, a causa é a força motriz. Então, portanto, se a gente olhar para esse carinha aqui, o nosso HM, ele vai ser o quê? HM é o inverso da resistência. Como a gente pode ver nesse slide aqui, correlacionando as duas equações. Então, o coeficiente convectivo de transferência de massa, ele é o inverso da resistência à convecção mássica. Esse é um primeiro significado bastante importante. Quando a gente fala de convecção, pessoal, o grande problema para a gente calcular os fluxos e descrever a transferência de massa por convecção está no coeficiente convectivo, porque ele não é tão simples de ser determinado. O coeficiente convectivo, ele depende de muitas outras variáveis, como, por exemplo, a geometria dessa superfície ali, né? Da espécie química A, da espécie química B, ou seja, das espécies químicas que compõem a minha mistura, da velocidade com que o fluido escoa através de uma superfície e, portanto, do escoamento. Então, se o escoamento é laminar, turbulento, então ele é fortemente dependente da velocidade. Ele depende da temperatura, ou seja, ele depende de muitas variáveis. Por isso que ele é um tanto complexo de ser determinado. Então, quando a gente for lá estudar a convecção, vocês vão ver que nós vamos utilizar números adimensionais para calcular o coeficiente convectivo, assim como vocês utilizavam lá na transferência de calor. Lembra o número de Nusselt? Era bem importante para vocês calcularem o coeficiente convectivo de transferência de calor. Para a transferência de massa, nós vamos ter um número adimensional muito similar, que eu já vou adiantar para vocês aqui, que é o número de Sherwood, que vai ser o coeficiente convectivo de transferência de massa vezes a dimensão, o comprimento, dividido pelo coeficiente de difusão, que é a nossa difusividade mássica, que a gente já sabe como calcular. Então, futuramente nós vamos falar mais sobre os números adimensionais, especificamente lá quando a gente estudar a convecção, nós vamos estudar este número de Sherwood. Pessoal, então vamos supor o seguinte caso, tá? Para a gente começar a entender o significado físico do H. Então, vamos supor que a gente expõe a espécie química a um ambiente ventilado. Tá? Vamos supor que eu tenho um fluido B que está sendo ventilado, um ar, por exemplo, tá? Que está sendo ventilado. Vamos considerar o ar uma única espécie química. Tá? Se a velocidade desse ar for bastante alta, ou seja, a transferência de massa por difusão, ela ocorre. Assim como, se a gente tem escoamento de um fluido, a transferência de massa por convecção também ocorre e é o mecanismo governante, porque eu tenho escoamento de fluido. Ou seja, mesmo a difusão acontecendo, ela vai ser muito pequena comparada com a convecção. Então, nesse caso, nós vamos desprezar a difusão, certo? E vamos considerar que a fração mássica de A no fluido que está escoando, nesse ar, é zero. Então, se eu desejar calcular o meu fluxo mássico, por exemplo, vamos escolher uma única direção, né? Direção Z, eu posso calcular ele de duas formas. Lembra as equações de fluxo total, tá? Então, pela nossa definição, quando a gente definiu lá o fluxo total, que era o fluxo difusivo mais o convectivo, nós vimos que resultava nesta equação aqui. Então, ρA vezes a velocidade da espécie química A na direção Z.
né? Se eu abrir esse ρA, ele fica ρ, então ρ da mistura, vezes a fração mássica de A, vezes a velocidade dessa espécie química aí na direção Z. Bom, pessoal, pela equação da convecção, que a gente viu nos slides anteriores, a gente também consegue calcular o fluxo convectivo, né? Então, lembrando, nós estamos desprezando a difusão. Então, o fluxo de A na direção Z também pode ser calculado. Vamos escrever esta equaçãozinha aqui. Então, lembra? Era o HM por uma diferença de concentração, ρA na parede menos ρA no fluido. Se, pessoal, a fração mássica no fluido é zero, a concentração mássica também vai ser zero, né? Ou seja, resultando nessa equação aqui, coeficiente convectivo de transferência de massa vezes a concentração mássica na superfície ou na parede. Abrindo esse ρA, então, nós podemos dizer que é o coeficiente convectivo, ρ da mistura, vezes a fração mássica de A na parede. Pessoal, concordam que fluxo tem que ser igual a fluxo? Essas duas equações têm que resultar no mesmo valor de fluxo. Então, se eu igualar essas duas equações, ρWA VZ igual a HM ρWA. Ou seja, ρWA eu posso cortar dos dois lados. O que vai sobrar? Esta relação aqui, que o coeficiente convectivo de transferência de massa é idêntico à velocidade da espécie química A na direção Z. Ou seja, essa identidade aqui, pessoal, representa a dependência do coeficiente convectivo de transferência de massa ao tipo de escoamento, porque o escoamento vai ser fortemente dependente da velocidade com que o fluido escoa. Então, esse é um significado físico também bastante importante do coeficiente convectivo de transferência de massa. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse trabalho, conhecido como trabalho de Krishna. Então, é uma short communication, vocês têm esse material lá no Moodle, tá? Eu vou fazer um resumo sobre esse artigo, que ele, então, basicamente também, analisando as equações, encontrou um significado, descreveu o significado físico do coeficiente convectivo de transferência de massa. Bom, pessoal, então o que Krishna propôs para descrever um significado físico para o coeficiente convectivo de transferência de massa? Então, se a gente olhar para a nossa figura, então nós temos a placa parada, o fluido escoando através dessa placa, com uma velocidade U infinito, e numa concentração ρA infinito. E a concentração de A na placa é ρAP, tá? Então, há uma diferença de concentração entre a placa e o fluido que está escoando. Então, portanto, haverá transferência de massa nesta direção aqui, direção do fluxo. Então, vai ter um fluxo de A na direção Y. Pessoal, se a gente olhar para essa superfície aqui, y igual a zero, então deixa eu só pegar uma cor aqui. Vamos tentar fazer uma linha reta. Então, eu estou falando Perdão. Vai. Então, eu estou falando dessa superfície aqui. Opa, era para ser uma linha reta, tá? Considerem que seja. Então, em y igual a zero, se eu fizer um balanço nesta superfície aqui, então vejam bem, dentro da placa, então é uma placa, é um sólido. Então, qual é o mecanismo de transferência de massa da espécie química A que acontece dentro da placa? Difusivo, certo? Então, tudo que chega até essa superfície aqui por difusão, todo A que chega por difusão a essa superfície, é perdido por
convecção para o ar que está escoando nessa superfície. Então, se nós fizermos o balanço na superfície, eu posso dizer que a difusão é igual à convecção, porque o que entra tem que ser igual ao que sai. Isso é um balanço, correto? Então, a difusão é igual à convecção. Então, lembra que difusão eu posso calcular pela lei de Fick, ou fluxo difusivo vai ser concentração vezes velocidade de difusão, que é o que está aqui. Então, concentração mássica, ρA na superfície, vezes a velocidade de difusão, que é a velocidade da espécie química menos a velocidade da mistura, que é esse o infinito aqui, né? Vai ser igual à convecção. Convecção, eu posso calcular de duas formas também. Concentração vezes a velocidade de convecção, ou pela lei que governa a convecção de massa, que é o que eu estou usando aqui. Coeficiente convectivo vezes um gradiente, uma diferença de concentração. ρA na superfície, então, que é onde a convecção acontece, da superfície para o fluido. Então, a diferença de concentração é ρA na superfície menos o ρA no fluido. Bom, quero isolar esse H aqui para a gente entender o significado físico dele, então só passei dividindo aqui essa diferença de concentração. Dividi toda a equação por ρAP, então isso aqui vai cortar, né? E o ρAP vai ficar dividido aqui, certo? Pessoal, então se a gente olhar para cá, para o nosso B, se a gente considerar, chamar toda essa divisão aqui de B, então, ρAP menos ρA infinito dividido por ρAP for igual a um termo B, essa constante B, nós ficamos com a nossa equação para o H nesse formato. Velocidade de A, velocidade da espécie química A menos a velocidade da mistura dividido por B. Então, tá aqui o nosso B, né, descrito. Pessoal, nós queremos saber quais são os valores limites que esse B pode ter, né? Então, a gente vai olhar para os valores em que essas concentrações aqui podem assumir limites, né? Então, vamos observar. Se o ρAP for igual ou muito semelhante ao ρA infinito, então, ρAP é igual a ρA infinito. O valor de B vai ser igual a zero. Concordam? Certo. Agora, se o ρA infinito for igual a zero, ou seja, eu tiver a maior diferença de concentração possível, então isso aqui for igual a zero, ou seja, vai sobrar ρAP por ρAP, ou seja, B igual a 1. Então, esse nosso B pode assumir os valores entre 0 e 1. Ou seja, pessoal, esses valores, obviamente, se a gente tiver uma divisão por 0, ou seja, vai ser um número muito próximo de 0, mas não 0, para a gente não ter uma inconsistência matemática, né? Então, por mais pequeno que seja o valor de B, o valor máximo vai ser 1. Ou seja, o HM vai ser o coeficiente convectivo de transferência de massa, vai ser maior ou igual a VA menos a velocidade média, velocidade da espécie química vezes a velocidade média, que é a velocidade de difusão. A gente já sabe, já identificou nos slides anteriores que o HM era idêntico ali à velocidade. Então, e agora nós estamos afirmando que ele sempre vai ser, no mínimo, a velocidade de difusão. Ou seja, para que a convecção aconteça, eu preciso ter velocidade e escoamento. Na grande maioria das vezes, esse HM vai ser função de uma velocidade muito maior que a velocidade de difusão.
Então, para a gente concluir o trabalho de Krishna, né, o que ele concluiu é que o coeficiente convectivo de transferência de massa, o nosso HM, representa a velocidade máxima que a espécie química A consegue se locomover com relação à velocidade da mistura, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Então, inicialmente, o que a gente precisa saber sobre o coeficiente convectivo é isso. Conforme o passar do curso, no futuro, nós vamos estudar mais especificamente o coeficiente convectivo de transferência de massa.